E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que eu vou primeiro dividir essas explicações sobre liberdade ou não numa primeira análise, que é a seguinte: somos livres? O ser humano é capaz de ser livre ou não? Né? Nós somos diferentes dos animais ou não somos diferentes dos animais? E aí tem dois grupos, né, de teóricos, de autores aqui, que vão responder essa pergunta de duas maneiras diferentes. Tem um grupo que vai dizer que sim, que nós somos diferentes dos animais, que nós somos livres, né? E porque nós temos autonomia, que nem vocês colocaram, nós temos capacidade de fazer escolhas, nós conseguimos ir contra os nossos instintos porque temos algo chamado livre-arbítrio. Tá? Temos a capacidade de fazer escolha. Livre-arbítrio é basicamente isso, é a capacidade de enxergar aquelas alternativas que vocês falaram na nossa frente e escolher qual que a gente acha que é melhor. Tá? Só que tem um problema, pessoal. Para a gente defender essa tese de que nós, seres humanos, né, ou até dizer que, sei lá, o cachorro, o gato também pode, né, se a pessoa quiser acreditar que tem livre-arbítrio ou não, a maioria dos autores que a gente vai ver aqui vai dizer que não, que são só os seres humanos que têm essa capacidade. Tá? Mas poderíamos, né, transferir isso para outros animais ou até para plantas, a princípio não teria nenhum problema. Mas esse livre-arbítrio, seja o ser que a gente estiver imaginando, para que a gente tenha ele, a gente tem que explicar de onde ele vem. Né? E aí é que o bicho pega, pessoal. Quer ver? Um primeiro autor, talvez um dos primeiros a trabalhar isso, né? Platão, lá na Grécia Antiga, né? Considerado um dualista, pessoal. Por que dualista? Porque para Platão existem dois mundos. Né? O típico, o clássico exemplo lá do mito da caverna, da alegoria da caverna, tem a caverna e tem o mundo fora da caverna. O mundo da caverna é o mundo sensível, das coisas materiais, né? E o mundo fora da caverna é o mundo da verdade, o mundo das ideias. Tá? Então, existem esses dois mundos para Platão. Por isso que Platão é um dualista, porque ele acredita que o mundo é dividido em duas partes. Né? Uma parte sensível, o mundo das coisas, da matéria, e uma parte espiritual, né? De alma, né? Acho que ele fala mais alma, acho que seria o conceito mais fácil dele, né? Das coisas imateriais, das ideias, né? O mundo da verdade, certo? E ele vai explicar, a gente já viu aqui em outras aulas, vamos ver mais ainda na aula que a gente falar sobre Estado, né, que ele vai dizer que uma cidade, uma polis, né, ela deve ser composta por indivíduos de classes diferentes. Os seres humanos, individualmente, são de três tipos diferentes. Tem alguns que nascem para ser trabalhadores, outros nascem para ser guerreiros e outros nascem para ser governantes, né? Dependendo das faculdades que cada um tem. O trabalhador, ele é mais apetitivo, ele segue o seu instinto, né, de apetite, né? Ele segue a relação da matéria, né? A matéria dele diz que ele está com fome, estou com sede, estou com sono, estou com tesão, e eu faço isso. Então, se eu estou com fome, eu como, se eu estou com sede, eu bebo, se eu estou com sono, eu durmo, se eu estou com tesão, eu transo. E é isso que um trabalhador, né, um comerciante, né, uma pessoa guiada pela sua faculdade apetitiva faz para Platão. Essa pessoa quase não tem alma, né? Essa pessoa é guiada pelo corpo, ela vive no mundo da matéria. Né? Não tem liberdade para Platão. Né? Um escravo, por isso, né, Platão justifica a escravidão no seu tempo, porque o escravo não pensa para ele. Né? O escravo é um ser que serve ele para trabalhar, nasceu para aquilo. Né? Então não tem muito o que fazer, ele só quer comer, ele quer satisfazer suas necessidades mais básicas. Então não tem muita reflexão nisso. Né? Até o guerreiro, Platão vai dizer que o guerreiro também não é muito livre, porque o máximo que o guerreiro faz é reagir às sensações que ele tem. Aquelas sensações lá que o escravo, né, o trabalhador tem para Platão, os apetites, o guerreiro também tem, e o guerreiro tem algumas outras, né, um pouquinho... acho que eu, pelo menos, tenho mais dificuldade de entender esse lado irascível, né, faculdade irascível que ele fala, seria dos guerreiros. Né? Para mim, é meio que um desdobramento da primeira também, é alguém que só reage a instintos, né, materiais, né? O que do mundo externos, né? Não é de si, não tem uma reflexão racional, né, mental interna, mas é uma reação ao mundo. Né? Mas que como essa pessoa é mais reativa, né, e age mais com o corpo, mais física, ela acaba sendo um bom guerreiro. Essa pessoa acaba sendo um bom guerreiro. E tem os governantes, os filósofos, né, os reis filósofos, que conseguem dizer, olha, apesar dos meus apetites, né, das minhas emoções,
me levarem, né, me tenderem a ter uma determinada reação, eu consigo, como eu sou um filósofo, como eu sou uma pessoa racional, de alma, eu consigo refletir sobre esse sentimento e não ser guiado pelos meus apetites mais básicos, né? Então, esses dois mundos existem na sociedade, existe, né, no entendimento do mundo, na verdade, né, na concepção do mundo, e também existe no âmbito individual para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu corpo e tem a sua alma. O Platão diz que quando a gente nasce, no nosso nascimento, o corpo, né, o mundo da matéria, aprisiona a nossa alma, né? Então, o corpo captura uma alma e bota dentro de um corpo uma alma, e aí esse corpo vai vivendo a vida, e ele ainda vai dizer que quando a gente morre, a nossa alma, só na morte é que a nossa alma realmente vai estar livre, que a gente vai voltar a viver no mundo das ideias, né? E vai ter contato com a verdade absoluta, vai estar livre dessas coisas materiais. É muito a ver também com Sócrates, né? Sócrates tomou lá o veneno e se entregou lá para sua pena de morte, muito justificando com base nessa ideia de que estaria indo para o mundo da verdade, que esse mundo daqui é um mundo imperfeito, né? Que Platão depois vai colocar no papel aí para a gente conhecer essa tese, que vem muito de Sócrates. E então, para Platão, o que é a liberdade humana? Né? É a capacidade do ser humano, né, resistir às inclinações do corpo, resistir aos apetites, aos instintos do que a gente estava falando. Né? Então, como que a gente sabe, para Platão, que um ser é livre? Né? É quando ele tem a capacidade de negar os seus instintos, de ir contra seus instintos. No exemplo lá do cachorro e do gato, né? O gato e o cachorro podem ser livres se a gente fosse conversar. Eu acho que ele diria que não, né? Eu acho que se ele perguntasse, porque eles diriam até que escravos não eram, imagino que Platão diria que um cachorro, um gato não consegue resistir aos seus instintos. Não sei se haviam adestradores de cachorros e gatos na época, né? Mas hoje, pelo menos, né, para esses exemplos aí, talvez a gente conseguisse convencer Platão de que até cachorro e gato consegue resistir aos seus instintos. Não sei como é que Platão se colocaria nesse exemplo. Mas a ideia seria essa, de que a liberdade seria a nossa capacidade de resistir aos nossos instintos. A liberdade de um cachorro é quando o cachorro consegue dizer, não vou correr atrás da bolinha, porque meu dono jogou a bolinha, mas não disse vai. E eu só corro atrás da bolinha quando meu dono diz vai. Ou meu dono colocou comida para mim e eu não vou comer porque ele ainda não fez o sinal que é para eu comer. Eu não vou correr atrás da cadela no cio porque meu cachorro disse senta e fica parado. E eu obedeço meu dono, eu não sigo meu instinto de correr atrás da cadela. Certo? E um ser humano também seria livre, não quando ele vai lá e estupra a mulher no carnaval porque ele está fazendo o que ele quer, mas, de acordo com isso, Platão, né, diria que um ser humano é livre justamente porque quem que faz isso? É o trabalhador, é o cara que só segue o apetite do corpo, né? O cara que faz o que quer. Lembra, quando a gente começou falando de liberdade, era a ausência, né, de restrições, de obstáculos, de limites, né, teria a ver com liberdade? Para Platão, não. Para Platão tem a ver com o limite, a liberdade. É isso, como que a gente vê quando a gente é livre? Quando a gente consegue limitar, né, impor limites ao nosso instinto. Quando a gente não segue o nexo causal que a matéria tem, né? Quando a matéria, a fome ou o tesão vem na gente, a gente diz, não vou roubar a comida do meu vizinho aqui só porque eu estou com fome, porque eu sou uma pessoa racional, eu entendo que eu posso pedir a comida do vizinho, eu posso comprar a comida do vizinho, eu posso, né, trocar, né, ou posso eu ir atrás de outra comida, né, ou passar fome, ficar com fome só para não roubar porque eu respeito a comida do meu vizinho. Né? Então, liberdade, aqui, já para Platão, seria não seguir, né, o nexo causal que a matéria nos põe. A gente não é só uma bola de sinuca que reage a uma causa anterior a nós. Descartes, pessoal, vai trabalhar primeiro, né? Descartes, acho que é um cético dos mais tradicionais que tem, usa o método, né, da dúvida metódica, que significa basicamente duvidar de tudo, né? Acho que teria a ver lá com o tal do deputado estadual lá de São Paulo, Mamãe Falei, lá, o Arthur Doval, né, que sempre tem um slogan lá que diz duvida de tudo, questiona tudo, alguma coisa assim. Não sei se ele conhece Descartes, mas Descartes seguia essa lógica para tudo mesmo. Ele desconfiava de tudo. Começava desconfiando dos sentidos, ele dizia, olha, eu não posso acreditar nos meus sentidos, né? A gente tem ilusões de ótica, né? Às vezes a gente olha para uma coisa, acha que está vendo uma coisa, mas é outra. Tem um exemplo lá que é se tu pegar uma moeda e olhar para o Sol, botar do lado do Sol, vai parecer que a moeda tem o mesmo tamanho do Sol, mas a gente sabe que o Sol é infinitamente não, mas muitas vezes maior do que uma moeda. Então, Descartes chega à conclusão de que a gente não pode confiar nos nossos sentidos, né? Porque eles são falhos, eles nos enganam.
Descartes é um dos grandes matemáticos aí da nossa história também, ele vai desconfiar até da matemática, porque ele vai dizer o seguinte, olha, beleza, eu gosto muito da matemática e tal, mas eu vejo que tem pessoas que usam a matemática, e como não conhecem muito bem da matemática, elas erram, elas fazem mau uso da matemática, só que essas pessoas acham que estão certas quando elas erram. Quando uma pessoa lá, um aluno no colégio, pega uma prova de matemática e responde, ela pode errar, mas achando que está certa. Chegou lá o resultado errado, mas a pessoa achou que fez o cálculo certo. Mas estava errado. Então, Descartes vai dizer, olha, talvez eu esteja errado também. Pode ser que eu, achando que eu estou usando bem a matemática, eu esteja usando errado, só não me dei conta disso ainda. Então, ele é cético com relação a tudo, ele duvida de tudo, e ele resolve aplicar esse método dele de duvidar de tudo. Será que a matemática está certa? Será que os meus sentidos estão certos? Ele vai duvidando, duvidando, e de tanto duvidar, ele só chega a uma conclusão, de que ele só pode acreditar numa coisa. A única certeza que sobra a essa dúvida metódica, ele acaba com tudo, ele duvida de absolutamente tudo, e primeiro ele acha, tá, não tem nada que eu possa acreditar, acabou, tudo, eu duvido de tudo. Ele para e pensa, não, mas peraí, tem uma coisa que eu posso ter certeza. Se eu estou duvidando de tudo, a única coisa que eu posso ter certeza é que tem alguma coisa que duvida. Eu não sei nem o que é essa coisa, se sou eu, se eu sou alguma outra coisa, mas tem alguém ou alguma coisa duvidando aqui, para eu desconfiar de tudo. Então, esse processo da dúvida está acontecendo. Então, a única certeza que eu tenho é de que alguma coisa duvida. Então, ele vai trazer a sua frase célebre aí, que acho que é a sua frase mais conhecida, que acho que a tradução mais precisa seria duvido, logo sou, ergo, logo sumos, uma coisa assim. Então, que a gente traduziu aí para o senso comum mais como penso, logo existo. Mas aí, quando a gente coloca aí nos termos mais precisos, duvido, eu duvido, porque eu uso a dúvida metódica, porque eu sou um cético, então eu existo. Então, alguma coisa está duvidando, alguma coisa existe. Não sei o que eu sou, mas tem alguma coisa duvidando de tudo no mundo. E sobre essa alguma coisa duvidando, eu posso ter certeza. E Descartes vai dizer o seguinte, ele vai então fazer que nem Platão, ele vai dividir, vai ser um dualista também, vai dizer, então existem duas coisas. Tem o corpo, que ele vai chamar de res extensa, que são o corpo, as coisas materiais, que ele vai duvidar, o mundo sensível, ele vai dizer, olha, eu não acredito nisso, na res extensa, eu duvido dela, eu desconfio dela, eu sou cético com ela, mas eu acredito na parte que duvida, que ele vai chamar res cogitas. Então, para ele, para Descartes, também existem dois mundos, duas partes de cada ser humano. A parte do corpo, material, a res extensa, e a parte mental, que o Platão chamava de alma, a res cogitas. E ele vai dizer o quê? Que ele tem certeza da res cogitas, da parte que duvida, mas ele não tem certeza, ele pelo menos desconfia da parte do corpo, da res extensa. Mas, de novo, para que tenha uma parte que duvida, é necessário que existam dois mundos, ou duas partes aqui. Então, para que eu possa fazer lá que nem Platão e ir contra os meus instintos, e, portanto, para que eu possa ser livre, para que eu possa pensar, para que eu possa duvidar de alguma coisa, eu preciso de dois níveis. Um nível material, que a gente vive, mas um outro nível, que Platão chamava de mundo das ideias, ou de alma, e Descartes vai chamar de res cogitas, ou essa substância que duvida. Kant também vai nesse sentido. Kant vai também dividir, também a gente pode considerar Kant um dualista, porque ele vai dizer que o mundo é feito de duas coisas. Por um lado, de dois planos, de duas dimensões. Por um lado, a gente tem uma coisa que Kant chama de desejo, que é a inclinação do corpo, que é essa vontade material, é a nossa matéria, a falta de substâncias, de nutrientes dentro do meu sistema digestivo, faz com que eu tenha fome, e, portanto, queira comer, e eu posso até, me atrapalhar aqui na aula, bagunçar minhas ideias, errar alguma explicação, se eu não comer direito antes da aula. Talvez vocês não consigam, às vezes, prestar atenção na aula ou entender direito as coisas, porque se vocês não tiverem comido direito, porque as inclinações do corpo afetam até os nossos pensamentos. A gente pode, como a gente falou ali no carnaval, se apaixonar e virar um bobo apaixonado ou um estuprador criminoso, porque a inclinação do nosso corpo, o nosso desejo, do nosso corpo imperfeito, que sempre falta, comida, prazer, alguma coisa assim, faz com que a gente deseje e a gente seja guiado, então, em parte por nossos instintos. Mas o Kant vai dizer que a gente tem uma outra dimensão, uma outra parte nossa, dos seres humanos, que é a vontade, que aí tem a ver com a alma,
com o mundo das ideias de Platão, ou com a res cogitas de Descartes, que é a vontade. E o que é a vontade? Parece, né, a gente no dia a dia, a gente vai dizer que desejo e vontade são sinônimos, mas para Kant não. Kant, desejo é esse instinto que a gente estava falando ali, que os animais têm, né? E vontade é a capacidade de reflexão racional sobre esses instintos, sobre esses desejos. Né? É submeter o desejo, os instintos, ao crivo da razão, né? Ao filtro da razão. É ver, vem cá, beleza, eu tô no carnaval, enchi a cara, tô bebaço, né? Tô solteiro, faz não sei quanto tempo que eu não me relaciono com nenhuma mulher. Vi uma mulher, achei maravilhosa, gostosona, linda, né? Fiquei enlouquecido, tô tarado. Né? Se eu fosse seguir meu desejo, né, eu poderia ir lá e atacar aquela mulher, né? Ou largar meu trabalho e tentar, né, conquistar essa mulher a qualquer custo. Né? Mas eu vou usar a minha razão, né, para controlar esse desejo, vou submeter a esse desejo à minha racionalidade, né? Pensar sobre isso, vem cá, não vou estuprar a mulher, não vou atacar a mulher, porque isso é uma violência, isso é um crime, eu discordo disso. Né? Ou não vou abandonar meu trabalho e vender tudo que eu tenho e passar minha vida tentando conquistar essa mulher, porque isso é desproporcional. Então, apesar do meu desejo, eu filtro, né, eu condiciono esse desejo à minha racionalidade e me guio pela vontade, e não pelo desejo. Sartre também, pessoal, né, um dos principais autores aqui do existencialismo, ele vai dizer o seguinte, né, quem somos nós, seres humanos? Né? O que é a natureza humana? Como é que eu defino um ser humano? O ser humano é um ser que faz o quê? Eu perguntei algumas vezes para vocês. O que a gente tem de diferente dos animais? Qual é a característica fundamental de um ser humano? Né? O Sartre vai dizer que não existe isso. Não existe natureza humana. Né? Não existe uma explicação que caracterize a gente enquanto espécie antes da existência do ser humano. É o ser humano que vai definindo a si mesmo conforme vai vivendo a vida. Né? Tem uma analogia aí que os existencialistas geralmente trazem, que é que não existe caminho. Tem um poeta, não me lembro qual é a nacionalidade dela, latino, escreve em espanhol, que ele faz, não existe caminho, caminhante, não existe, me esqueci o nome dele, eu acho que é Borges, o autor. Caminhante, não existe caminho, o caminho se faz na caminhada. A gente que vai abrindo o caminho, né, e vai definindo o que são os caminhos, né, porque o que vocês falaram que a gente vê, as alternativas que existem pela frente, os existencialistas vão dizer, não é que existam caminhos alternativos pela frente. A gente é que cria essas alternativas. Somos nós que construímos as alternativas possíveis. Né? Então a gente poderia questionar se um animal, um cachorro, um gato, se ele também é existencialista, se ele também cria a sua própria definição e define os caminhos, as alternativas possíveis, quando surge um predador e ele vai subir na árvore, ele vai pular um muro, ou se não, se são só os caminhos dados pela natureza e ele acaba reagindo como qualquer objeto, assim como a bola de sinuca. E o Sartre vai dizer que nós somos livres para existir. Então não tem nada que nos determine, não tem nada que diga quem a gente é antes da gente fazer as nossas escolhas. Somos nós que definimos a nós mesmos. O Sartre uma vez veio aqui para o Brasil, numa conferência que teve lá em Araraquara, no interior de São Paulo, e ele manifestou, ele falou aqui no Brasil essa frase dizendo assim, eu não sou uma couve-flor, né? Os seres humanos não são que nem uma couve-flor. Óbvio que a couve-flor aqui é só um exemplo para ilustrar que o ser humano é diferente das plantas, né, ou talvez até dos animais, porque a gente tem a capacidade de definir as nós mesmos, nós temos a capacidade de fazer escolhas, né? E Sartre vai dizer, inclusive, que essa capacidade de fazer escolha não é uma liberdade, né? Só que essa liberdade, na verdade, é uma prisão, é uma obrigação, porque a gente não tem a capacidade de não fazer escolhas, né? Sei lá, que nem um animal. O animal vive o que ele vive, a bola de sinuca faz o que faz, ela não precisa, né, ter as reflexões, as inquietações filosóficas que um ser humano tem, né, de ficar refletindo, e aí, fiz a escolha certa ou não, eu estou no caminho certo ou não. Uma bola de sinuca vai para onde, né, a outra bola que bateu nela levar ela. Não tem escolha naquilo. Couve-flor é couve-flor e deu. Né? Os nutrientes que vão dizer lá se o couve-flor vai ser maior, menor, mais verdinho, menos verdinho, mais murcho, menos murcho. Né? Nós, seres humanos, teríamos uma capacidade a mais, que é de fazer escolhas, mas a gente não tem a capacidade de escolher fazer escolhas ou não. Somos obrigados a fazer escolhas. Né? Então, somos prisioneiros dessa capacidade de fazer escolhas. E Sartre vai dizer, então, ainda naquela lógica de que a gente não tem uma definição prévia de quem nós somos, de quem que a humanidade é, que o ser humano não é nem bom nem mal, né? Mas nós somos uma eterna definição de nós mesmos. Né? Se eu
resolver aqui, ser muito paciente com vocês sei lá, algum de vocês faz uma pergunta que eu até acho que não faz sentido com a aula, sei lá, ou é meio grosseiro comigo, alguém, ô professor, vai tomar no cu, professor, que essa sua aula está muito chata. Eu posso escolher dizer, nossa, aluno, eu lhe entendo, eu sei que está cansado, eu sei que essa aula está pesada, está comprida, está demorada, mas por favor, veja que não é bem assim, me entenda, eu tenho que passar esse conteúdo para vocês, tem muitos autores que falam sobre liberdade, é importante. E aí eu vou estar ajudando a definir os seres humanos como alguém apaziguador, né? Vou contribuir com a minha parcela de definição para a espécie humana e dizer, olha, os seres humanos, pelo menos lá, o professor, naquela sala de aula, naquele dia, né, tenta apaziguar a situação e entender mesmo a indignação do outro. Ou não, ou eu posso dizer, o que é? Vai tomar no cu? Então vai tomar no cu tu, a gente pode fechar o pau aqui em sala de aula, né? E ficar indignado, odiar o aluno que fez um comentário que eu não gostei, porque eu não estou sem paciência, né? E não estou afim de apaziguar, não quero entender ninguém, acho que não cabe isso. Então, a cada segundo, a cada escolha que eu faço, eu vou definindo a mim mesmo para dizer quem é o professor. Né? O professor é um cara sem paciência ou é um cara apaziguador? Sou eu que tenho a possibilidade, a cada escolha, de definir quem eu sou. Quando eu me defino, eu, ao mesmo tempo, estou contribuindo com a minha parcela para definir quem é a humanidade, o que é o ser humano. O ser humano é um ser bom ou mau? Eu posso responder isso em cada atitude minha, em cada escolha minha. E, ao mesmo tempo, além disso, além de estar definindo a mim e a humanidade, eu estou definindo o mundo. Né? O mundo é um espaço onde tem aquela espécie ser humana, que tem aquele indivíduo, professor, que age assim. Então, a cada escolha nossa, nós definimos a nós mesmos, a nossa espécie e ao mundo. Né? E por isso, esse é o fundamento do existencialismo, de que não existe algo prévio. Né? A gente vai ver mais para frente, vocês já devem ter visto, que, por exemplo, Hobbes vai dizer que o ser humano é um animal mau. Né? O homem é o lobo do homem. Né? A gente é que causa os nossos problemas. O ser humano, o estado de natureza é uma merda para o Hobbes, porque o homem é um ser ruim, mau, né? Egoísta, individualista, que não pensa no outro, violento. Né? Para Hobbes, todos os seres humanos são ruins, e a gente tenta apaziguar isso com as nossas regras sociais. Né? Para Rousseau vai dizer, não, o ser humano, o estado de natureza é uma maravilha, todo mundo é livre, vive em paz, em harmonia, o ser humano é bom por natureza, e a sociedade que vai corrompendo o ser humano. Né? Para Sartre, ele vai dizer, nem Hobbes, nem Rousseau estão certos, porque não existe uma natureza humana. O homem não é nem bom, nem mal. O homem pode se definir como bom, pode se definir como mal, pode às vezes ser bom, às vezes ser mal, porque o homem vai definir a si mesmo em cada segundo, a cada escolha que faz, porque não existe uma natureza humana. A companheira, né, eu nem tinha, no semestre passado eu não tinha, eu só tinha comentado na aula, mas como estamos hoje aqui no Dia Internacional da Mulher, né, minha esposa trabalha com questões de gênero no Ministério, né, dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, aí, trabalha com essas questões, uma feminista, eu, né, tento apoiá-la no que me cabe. Aprendi que hoje, no Dia Internacional da Mulher, não é o dia da gente dar parabéns para as mulheres ou dar flores, mas de tentar contribuir para esse processo, né, de luta e de igualdade. E acho que uma forma de prestar meu respeito a esse dia e a essa causa, melhor do que flores e parabéns, incluir aqui um slide que eu não tinha incluído no semestre passado, com um ícone aí do feminismo, né, na história, Simone de Beauvoir, que era companheira do Sartre, né, também uma existencialista, né, e também disse, inclusive eu tive uma aluna não, eu participei de uma banca uma vez, não vou dizer onde a aluna dizia, colocou inclusive no título do trabalho dela, essa frase da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E ela disse na banca dela que ela discordava da Simone de Beauvoir, porque ela achava que Deus fazia, né, de cada indivíduo, ou homem ou mulher, no nascimento, quando definia o seu sexo. Né? E a aluna estava dizendo que estava fazendo uma análise crítica da Simone de Beauvoir, mas aparentemente nunca leu Simone de Beauvoir, né, porque ela explica justamente isso, que a Simone de Beauvoir vai justamente trabalhar essa diferença entre sexo e gênero, né, dizer, olha, tudo bem, tu pode nascer com o sexo feminino ou com o sexo masculino, mas isso não te define as tuas características dentro da sociedade. Né? Não é porque uma mulher nasceu com uma vagina, né, que ela tem que ser uma mãe, né, uma esposa que cuida do lar, né, e com aquelas características, né, que a sociedade patriarcal atribui à mulher. Não são as questões biológicas, né, que definem, ou psíquicas, econômicas, que devem definir o que é a mulher, mas a mulher pode definir a si mesma. Ela é definida na estrutura maior da sociedade e pode contribuir, né, dentro dessa sociedade com a sua parcela para ajudar a definir a si mesma.
né? O que é o feminino não é dado, né? Não é algo biológico, como diz Sartre lá falando da não existe o ser humano, não é nem bom nem mal, ele pode definir na sua existência. Simone de Beauvoir está dizendo a mesma coisa aqui. É interessante lembrar, né, que a relação entre os dois, né, entre o Sartre e a Simone de Beauvoir, eles tiveram um relacionamento aberto, né, foram enterrados juntos e tal, né, foram parceiros aí de uma vida, mas tiveram uma relação aí que chocou a época, porque era um relacionamento aberto, tinham relações com outras pessoas também, e Simone de Beauvoir defendia, já que a gente está falando sobre liberdade, uma ideia que é importante quando a gente for falar ainda na nossa aula aqui sobre a liberdade política, né? Para que Simone de Beauvoir vai defender que para que a gente queira ser livre, para que a gente defenda a nossa liberdade, temos também que defender a liberdade dos outros. Faz parte, aí vocês mencionaram, nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então veja que a nossa liberdade, né, tem a ver com a liberdade dos outros, portanto, liberdade não é, na prática, não é só fazer o que se quer, né, mas tem também aquela medida de respeitar o desejo e a liberdade dos outros. Né? Então vejam aqui, pessoal, que tem um grupo de autores, né, todos esses que a gente viu até agora, que vai dizer, ó, beleza, o ser humano é livre porque tem livre-arbítrio. Só que onde que esse livre-arbítrio se manifesta? Numa parte do ser humano, né, que é dividido geralmente em dois, pelo menos lá para os autores dualistas, nós temos um nível, uma alma, né, uma res cogitas, né, uma vontade, uma capacidade racional, que provavelmente outros seres não têm, os animais, as árvores, os objetos inanimados não têm, e que por isso a gente consegue ser livre, por causa dessa capacidade, essa característica que nos diferencia de outros animais. E essa característica é, por incrível que pareça, a característica que nos faz ser livre é a capacidade que temos de ir contra nossos instintos. É a capacidade de criar limites para nós mesmos, para a nossa própria liberdade, para o nosso próprio fazer o que a gente quer. Se liberdade fosse fazer o que a gente quisesse, seria a gente sempre seguir nossos instintos, que nem qualquer bicho. Tá com fome, come, tá com sede, bebe, tá com tesão, transa. Isso, num primeiro momento, seria ser livre. Para esses autores dualistas aqui, para ser livre, a gente tem que ter a capacidade de controlar os nossos instintos, de impor limite para os nossos instintos, sermos uma autoridade que limita a nossa liberdade. Só assim um ser pode ser considerado livre. Porém, outros autores vão dizer assim, ó, nananina, não. Esses caras que acham que a gente tem livre-arbítrio estão errados. A gente não tem como ser livre. É uma ilusão esse negócio de liberdade ou de livre-arbítrio. Desde lá da Grécia Antiga também, né, para ser um contraponto a Platão, Demócrito, né, vai dizer, vai entender o mundo, né, ele é um atomista, ele vai dizer que no mundo tem ou átomo ou vazio. Tudo, se a gente pegar um microscópio e olhar para qualquer matéria, a gente vai ver ou uma matéria, que é feita de átomos, a unidade fundamental da matéria seria o átomo, e onde não tem átomo, tem vazio. E para que esses átomos possam se mexer, né? Senão, se só tivesse átomo, o mundo seria parado, não teria como se movimentar. Então, tem átomo e tem vazio. Quando o átomo se mexe, o mundo muda, né? Mas é isso, é uma relação entre vazio e átomo. E o materialismo, que também caracteriza o Demócrito, seria pegar esse atomismo de entender que o mundo é feito ou de átomos ou vazio. Não tem mais nada, pessoal, além de átomo ou vazio. Não existe esse negócio de alma, de mundo das ideias, de res cogitas. Tá? Não existe. Ou é matéria ou não existe. Ou é vazio ou não existe. Não tem uma coisa intermediária aí, incorpórea, né? Espiritual. Não existe espírito, não existe alma. Tá? O que existe é matéria. E tudo que existe na natureza é resultado das interações entre matéria. É que nem a bola de sinuca batendo uma na outra. Tá? Inclusive o nosso pensamento. Quando a gente pensa, e hoje a gente tem estudos, né? Falei para vocês do meu tio lá, que faleceu faz pouco, que mostrava, né, como o nosso pensamento também é feito, né, de reações químicas e tal, nossas memórias e tal. Né? Então, quando a gente vai estudar e entendendo melhor a nossa mente, a gente vai vendo, né, que os nossos pensamentos, a gente consegue entender eles física e quimicamente quando a gente entende os processos cerebrais. Então, inclusive o pensamento, o amor que a gente tem, o tesão que a gente tem, né, o cansaço que a gente tem, são reações químicas, né, ao mundo à nossa volta, né, ao ambiente no qual a gente está inserido. E os nossos pensamentos, então, são também feitos de matéria. Né? A gente pensa com o nosso corpo, não com a nossa alma. Tá? Quem quiser, eu estou aqui correndo para a gente não perder muito do nosso tempo, tá? Mas quem tiver que sair, a hora que sair, fica à vontade, depois se puder, dá uma olhada lá na gravação do YouTube, tá, pessoal? Outro cara que vai dizer isso é Spinoza, que a gente também já viu na explicação de amor, né, do amor como alegria, lá do Aristóteles. Por que ele dizia que amor é alegria? Porque ele identifica,
né, ele entende que a gente identifica em coisas a causa da nossa alegria. Né? Então, alegria, esse sentimento de alegria ou de amor, conforme a gente for chamar, ele não é uma coisa romântica, feita de almas gêmeas, né, ou de desejo, que nem falava Platão, por causa da falta. Né? Ele é fruto do encontro, né? O termo principal aí do Spinoza, né? É encontro. Né? Quando a gente encontra uma coisa que nos faz bem, a gente fica alegre e a gente ama essa coisa, a gente gosta dessa coisa. Tá? Então, quando a gente encontra uma coisa que nos faz mal, a gente fica triste, a gente odeia essa coisa. Né? Então, os nossos sentimentos não são frutos da nossa alma, do nosso desejo de coisas incorpóreas, mas sim da nossa relação com o mundo. Né? E ele vai dizer, inclusive, que existir é resistir, né? É a nossa luta com o mundo, com a matéria do mundo, para tentar manter a nossa energia alta, né, e evitar que ela caia. Então, o processo da existência é uma luta com o mundo à nossa volta, tentando afastar as coisas que nos fazem mal, que nos entristecem, e atrair as coisas que nos fazem bem. Né? E a nossa ideia de livre-arbítrio, de que a gente faz escolhas, na verdade, seria uma ilusão ou uma ignorância, né? Por a gente não conseguir perceber todos esses elementos. Eu não percebi que hoje de manhã, quando eu acordei, estava nublado, estava meio frio, que eu não tinha jantado bem ontem à noite, e que daí estava com um pouco de fome, e a chuva, né, e as nuvens, né, a falta de sol me deixaram para baixo, me deixaram meio triste, e aí hoje eu estou dando aula meio deprimido, né, porque eu estou achando que eu estou triste, que é meu sentimento, a minha alma que está triste. Não, véio. É o mundo à minha volta que me entristeceu. Eu só não tenho capacidade de perceber isso. E se daí na aula de quarta-feira eu estiver empolgado, né, foi o Grêmio, sei lá, ontem que perdeu para o Palmeiras, que me deixou deprimido, né, e aí se na quarta-feira o Grêmio ganhar, eu vou dar a próxima aula mais empolgado, mas eu não vou associar, né, que no dia anterior o Grêmio ganhou ou perdeu e por isso eu fiquei triste, minha esposa brigou comigo ou fez as pazes comigo e por isso eu estou feliz ou triste, né, que o dia está nublado, está ensolarado e por isso eu estou feliz ou triste. A gente não consegue perceber a complexidade de fatores que tem à nossa volta, que nos influenciam, e por isso a gente tem ilusão de que a gente faz escolhas, a gente tem ilusão de que a gente decide fazer isso ou aquilo, mas na verdade a gente que nem a árvore, que está ali automaticamente, né, seguindo, que nem a bola de sinuca, fazendo só, tendo só o efeito das causas que nos antecedem, né, e reagindo a causas sobre as quais a gente não tem controle nenhum, só que são tantas causas que nos afetam que a gente não percebe isso. Né? Então a gente age, a gente faz as coisas sem saber muito bem por quê, tendo a ilusão de que a gente faz escolhas porque a gente tem o livre-arbítrio. O David Hume também vai dizer isso. Ele tem uma explicação meio confusa, um pouco difícil de explicar, mas que ele diz assim, olha, não faz sentido a gente dizer que a razão controla o sentimento, né, que o livre-arbítrio controla os nossos instintos. Né? Por quê? Porque o sentimento seria uma forma de energia, né, que nem diz o Spinoza ali, né? Quando a gente está feliz, nossa vontade de agir, nosso tesão pela vida aumenta. A gente está triste, a nossa energia baixa. E a razão, né, o nosso pensamento, o nosso raciocínio consome energia. A gente precisa de energia para pensar. E se sentimento é energia e energia é o alimento do raciocínio, como é que pode o raciocínio ir contra a energia, que é o seu alimento? Né? Como é que poderia o raciocínio dizer, não, eu não quero alimento, eu não quero energia, né, que me permite existir? Né? E no fundo, então, não existiria essa lógica da razão controlar o instinto. Né? Não é que o ser humano diz, olha, eu não vou estuprar aquela mina lá no carnaval porque eu entendo que está errado. Isso socialmente seria ruim. O Hume vai dizer, não, não é isso que acontece. O que acontece é que a gente vai justificar o nosso desejo com base em outro desejo, em outro sentimento, né? Em outra energia. Né? E qual é essa energia, né, que a gente geralmente não tem consciência, a gente não percebe ela? O Hume vai dizer que uma das mais comuns, uma da energia, né, um dos desejos mais comuns que a gente tem é o medo. Né? Tipo, fome, a gente não está o dia todo com fome. Né? Então a gente nota quando surge a fome. Né? Sei lá, tesão, alegria, são coisas raras. Né, que a gente tem às vezes, então é mais fácil a gente perceber esse sentimento quando ele aparece. Mas o Hume vai dizer que o medo é um sentimento quase que constante no ser humano. A gente quase sempre está com medo de alguma coisa. Então eu não estupro a mulher no carnaval, não é por respeito à mulher ou à sociedade em que a gente vive, é por medo de ser preso, ou de apanhar, de ser linchado. Né? Eu não roubo a comida do vizinho, não é porque eu respeito o vizinho ou coisa assim, não, é porque eu tenho medo de eu não conseguir, né, pegar, ou do cara me bater, ou de eu ser preso.
e que então a gente justifica as nossas decisões de não fazer certas coisas com base em outro sentimento, em outro instinto, né? Então a gente é só instinto, né? Não é razão, não tem razão no meio. O que a gente não faz não é por causa da razão, é por causa de um outro instinto que fala mais alto, e um desses instintos principais é o instinto do medo. Outro cara que vai falar sobre liberdade, Schopenhauer, né, ele vai fazer uma pegadinha que é interessante a gente trazer aqui. Ele vai dizer o seguinte: se liberdade é aquela noção básica de que se fazer o que se quer, né, se a gente entender liberdade como fazer o que se quer, então, logicamente, é preciso primeiro querer para depois poder ser livre. Né? Vamos lá, liberdade é fazer o que quer. Né? Então, para eu exercer minha liberdade, eu preciso poder exercer essa prática de fazer o que eu quero. Só que eu não posso fazer essa prática de fazer o que eu quero se eu não quiser nada. Eu preciso querer alguma coisa para poder fazer o que eu quero. Então, eu preciso primeiro querer para poder depois ser livre. A minha vontade é uma pré-condição, é um requisito da liberdade. Né? Eu preciso querer para ser livre. E, portanto, se eu preciso querer para ser livre, eu não posso ser livre para querer. Né? Se liberdade é eu transar com quem eu quero, né, eu primeiro preciso ter o tesão, a vontade de transar com alguém. E se ser livre é transar com quem eu quero, né, eu não posso ser livre para escolher com quem eu quero transar. Não posso ser livre para escolher por quem eu tenho tesão. Então, o tesão, né, seria um instinto, seria uma relação causal, um dado da natureza, uma coisa material, assim como uma bola de sinuca, né, que eu não escolho, eu não tenho liberdade para definir ele, e eu só sou um escravo, então, da minha própria vontade, do meu próprio tesão, dos meus próprios instintos. Mais um dizendo que não existe razão, não existe livre-arbítrio. A razão também é uma desculpa, né, uma forma da gente entender os nossos instintos. E por último aqui, entre os autores que não acreditam no livre-arbítrio, vai ter Nietzsche. Né? Nietzsche vai dizer também, lá que nem o Demócrito, que o mundo é material, feito de mudanças, os átomos batendo um no outro. Então é conflito, é impacto, é dor, é luta, injustiça. O mundo é cruel, é ruim e feito de muito mais derrotas do que de vitórias. Então tem muito mais gente derrotada no mundo, gente fracassada no mundo, do que gente vitoriosa. E essas pessoas fracassadas, derrotadas no mundo, são insatisfeitas, né? São frustradas com o mundo. Então começam a criar um mundo onde elas não sejam tão frustradas, tão tristes, tão derrotadas, tão infelizes. Né? E Nietzsche vai dizer, né, vai nesse livro aí, Crepúsculo dos Ídolos, vai sentar o pau em alguns filósofos, principalmente lá Platão, né, vai dizer, olha, Platão era um frustrado, um infeliz, um fracassado, né, que cria esse negócio de mundo das ideias, da verdade, num outro plano, não sei o quê, para justificar a incapacidade dele de ir na ágora lá e ganhar o debate. Né? Na vida real, ele vai lá criar a sua teoria de gabinete, como a gente já falou algumas vezes. Né? Ele vai dizer que quem acredita nessa possibilidade do livre-arbítrio, né, precisa obrigatoriamente comprar o pacote completo, né, do livre-arbítrio, que é esse mundo das ideias, essa alma, esse outro mundo, esse dualismo, né, que precisa existir. Não dá para tu acreditar no livre-arbítrio, na liberdade, né, na vontade das pessoas, sem ter esse segundo plano, esse segundo mundo aí que existe. A gente precisa justificar e explicar de onde é que vem, onde que está, o que é esse segundo mundo, esse segundo plano, para poder ir contra o mundo material dos nossos instintos. Né? E ele vai dizer isso, que quem faz isso, quem acredita nesse mundo das ideias, só pode fazer isso para compensar suas frustrações com o mundo real, com o mundo da matéria. E que o livre-arbítrio, mais do que ignorância, que nem dizia o Hume, né? Mais do que ilusão, né? O livre-arbítrio é o desejo deliberado, né? Uma vontade, né? O delírio, como ele diz, dos fracassados que não suportam o mundo real injusto, onde as pessoas mais perdem do que ganham. Então, para todos esses autores, né, liberdade seria uma ilusão. Não existe, ninguém é livre, somos todos bolinhas de sinuca, nós não fazemos escolhas nenhuma, nós só reagimos às causas que nos antecedem. E a gente sabe que somos filhos dos nossos pais, nós nascemos na sociedade que a gente está, então, até certo grau, né, acredito que inevitavelmente, até certo ponto, nós somos, sim, fruto do nosso ambiente. Né? Acreditamos que em algum grau temos liberdade, né? Temos autonomia, como vocês falaram, capacidade de fazer escolhas. Mas esses autores vão dizer que esse grau de liberdade, esse grau de autonomia, essa capacidade de fazer escolhas, na verdade, é uma ilusão. Isso, até agora, pessoal, eu falei de autores que falam sobre liberdade no âmbito individual. Tá? Pegam um indivíduo e dizem, olha, posso ser livre ou não posso ser livre? Alguns autores vão trabalhar a liberdade no aspecto social, na interação social. Né? O pai da sociologia, que é o Durkheim, vai dizer que a sociedade é anterior ao indivíduo.
né? E isso pode parecer meio doido, assim, porque é a mesma coisa que dizer que a parede é anterior ao tijolo, né? Como que é possível isso? Né? Porque antes de eu construir uma parede, eu preciso construir um tijolo. E quando eu tenho um tijolo, eu boto lá um tijolo, depois boto outro tijolo e construo uma parede. Sociedade não é a mesma coisa? Não é primeiro pegar um indivíduo, botar aqui, depois pega outro indivíduo, coloca aqui, e quando eu tiver uma quantidade X de indivíduos, eu tenho uma sociedade. Né? Sociedade não é o conjunto de indivíduos? Então, como é que pode a sociedade ser logicamente e cronologicamente anterior ao indivíduo, como diz Durkheim? Pelo seguinte, pessoal, se a gente vai estudar biologia, como eu já dei alguns exemplos aqui para vocês, a gente vai ver que o Homo sapiens não surge de repente, né? Não é que nem Adão e Eva, que Deus fez o primeiro Homo sapiens, e aí, ó, pum, um Homo sapiens, outro Homo sapiens, outro Homo sapiens, e de repente a gente teve a sociedade de Homo sapiens. Né? O Homo sapiens foi uma mutação, né, um desdobramento de outras espécies humanas anteriores, e essas espécies humanas anteriores foram desdobramentos de espécies de grandes primatas anteriores, né? E assim a gente vai. Então, seja o Homo sapiens, né, o primeiro Homo sapiens, ele não surge sozinho no mundo, ele não brota da Terra e de repente tem um indivíduo, né, e aí com a soma desses indivíduos a gente vai ter uma sociedade de Homo sapiens. Não. O primeiro Homo sapiens surge numa sociedade de Homo erectus, ou de homens de Neandertal, ou Rudelfensis, sei lá, me esqueci o nome. Né? Ou o primeiro Homo erectus, lá, o primeiro indivíduo da espécie Homo, vai surgir também de uma divisão, né, dentro de uma sociedade de primatas, de sei lá qual é o chimpanzé, qual era o nosso ancestral comum lá com os chimpanzés que a gente tem. Mas seja o caminho que isso for, o indivíduo de uma nova espécie surge dentro da espécie anterior. Né? Então, a gente não existe, nunca existiu esse momento desse indivíduo único primeiro, né, o Adão primeiro, indivíduo com as suas liberdades individuais, não sei o quê, e depois começa a abrir mão das suas liberdades individuais em prol da coletividade. Primeiro, logicamente e cronologicamente falando, né, e principalmente logicamente, penso, é lógico quando a gente entende o processo biológico do desenvolvimento das espécies, que antes existia indivíduo, para depois, antes existia sociedade, para depois começar a existir indivíduo. Né? Então ele vai dizer que é mais forte, é mais determinante no entendimento das ações e das decisões, dos caminhos humanos, entender a sociedade do que entender o indivíduo, né, de forma individualizada. Então o sujeito é construído pelas suas relações sociais. Antes de querer qualquer coisa, o indivíduo ter sua vontade, ter seu desejo, né, ter seus instintos, ele é um ser social. Os instintos de um animal, será que é coincidência que todo cachorro quer abanar o rabo, correr atrás da roda? Ou será que é porque ele nasceu de outros cachorros que já corriam atrás da roda e já abanavam o rabo? Né? Outra coisa, o pensamento. Né? Se como é que é o Tom Hanks lá no filme Náufrago, aquele cara está sozinho numa ilha, se o ser humano, a espécie humana fosse aquilo, um único indivíduo sozinho e nunca interagiu com outro indivíduo, Durkheim vai dizer que provavelmente esse ser humano nem pensaria, não teria pensamento, porque o pensamento ele é processado através da linguagem, e a linguagem só se faz necessária nas relações sociais, para a gente se comunicar uns com os outros. Não faz sentido existir linguagem quando um ser é sozinho no mundo, porque não tem com quem ele usar essa linguagem. A linguagem só faz sentido numa vida social, coletiva. Os valores, né, opiniões pessoais, a ética, a cultura, a justiça, né, e a liberdade, todos esses valores, esses conceitos só fazem sentido na vida em sociedade. Né? E aí ele vai explicar lá nesse livro clássico Seu Suicídio que até a ação mais privada que a gente consegue imaginar, que seria o suicídio, que a pessoa faz mais dentro da sua própria cabeça, né, muitas vezes sem contar para os outros, sem dar grandes sinais, né, não seria fruto de decisões individuais, da liberdade individual, mas sim da sua situação social. Ele vai mostrar lá que indivíduos, né, protestantes têm mais chance de suicidar do que indivíduos católicos, vai mostrar que indivíduos que têm um trabalho, família, amigos, né, alguma coisa assim, têm menos chance de se suicidar. Por mais que ele não possa apontar qual indivíduo vai se suicidar, ele consegue estatisticamente demonstrar que num grupo qual é o perfil das pessoas que vão cometer suicídio, né, demonstrando então a influência da sociedade nas decisões individuais. Esse cara, que é um norte-americano de origem polonesa, o Solomon Asch, ele fez um experimento chamado The Largest Stick, ou o bastão, o maior bastão. Né? Ele, na verdade, ele contratou 49 atores e colocou lá junto de uma pessoa, que é essa pessoa que estava sendo estudada, na verdade. E aí ele mostrava desenhos de barras, assim, tracinhos, né, num papel,
para as pessoas e perguntava assim, qual é o tracinho maior? Aí tinha um tracinho assim, outro tracinho assim, outro traço, né, bem maior, assim, nítido que um traço era maior do que o outro. E ele perguntava, qual é o traço maior? Aí iam respondendo, até que num determinado momento os atores, né, os 49 atores, respondiam a resposta errada. Diziam, não, aquele, o segundo tracinho ali é o maior, mas na verdade não era o maior, um outro era maior. E a pessoa que realmente estava sendo estudada, que não era ator, né, foi filmado isso, até se vocês procurarem vocês acham as filmagens, né, o cara ficava olhando para o lado, assim, vem cá, velho, o que é isso? Como assim? Tá todo mundo viajando, tá todo mundo louco? É óbvio que o outro traço é menor. Mas, nesse estudo, se mostrou que de cada 10 pessoas, 8 pessoas respondiam seguindo o grupo, mesmo sendo óbvio que estava errado, que o tracinho era menor, para não destoar do grupo, para não ser o único que dizia que o tracinho era menor, né? 80% das pessoas concordavam com o grupo, mesmo sendo uma resposta absurda, né? E se chamou, inclusive, os 20% ali que mesmo contra o grupo afirmavam que não, que o tracinho estava errado, de personalidade assertiva, mostrando aí a influência que o grupo tem no indivíduo, no seu posicionamento individual. A Elizabeth Neumann também fez um estudo, né, alguns estudos sobre isso, que ela chamou esse fenômeno, né, da gente ser levado pelo meio, pela opinião do meio onde a gente está, de clima de opinião. Quando a gente está num ambiente que as pessoas à nossa volta têm uma opinião num sentido, a gente tende a seguir esse clima de opinião, ou, por outro lado, a entrar na espiral do silêncio, que é o conceito que ela usa para dizer quando a gente se cala e não manifesta uma opinião que seria minoritária dentro de um grupo. Por isso a gente consegue explicar porque existe moda, porque as pessoas se vestem igual, porque está todo mundo se vestindo desse jeito. Por isso que quem era mais de direita talvez tenha deixado de votar, por exemplo, no Amoedo para votar no Bolsonaro, ou quem é mais de esquerda tenha deixado de votar no Boulos para votar no Haddad, porque a gente tem o tal do voto útil. Por isso que a gente usa vocabulário, usa umas palavras em vez de outras, por isso que a gente vai determinando a nossa existência como um todo, seguindo esse clima de opinião e muitas vezes se calando. Por último, pessoal, temos também o conceito, tá, já para terminar, sobre liberdade política. Benjamin Constant vai diferenciar o que é o conceito de liberdade lá na Grécia Antiga, que eu expliquei para vocês na aula passada, né, para os clássicos, né, aquela ideia de Zeus, de cosmos, como sendo uma harmonia, o quebra-cabeça. Liberdade na Grécia Antiga era o indivíduo ocupar o seu devido lugar no quebra-cabeça, se submeter, né, ao seu papel perante o todo, né, cumprir o seu papel dentro da sociedade. Isso era liberdade para os gregos clássicos, né, o indivíduo se submeter à coletividade. Atualmente, né, na modernidade, a gente já entende de uma forma completamente oposta, né, onde liberdade é o oposto, é o indivíduo defender, né, as suas características, suas peculiaridades individuais perante o coletivo, defender a sua independência perante o coletivo, limitar a força, né, a influência do Estado, por exemplo, perante o indivíduo, né, se a gente for falar do liberalismo clássico. Entrando neles, né, o Mill vai trazer aqui o conceito, né, de liberdade, dizendo que sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano, né, trazendo a ressalva de que desde que não gere prejuízo aos demais. Poderíamos dizer que o Mill está dizendo algo parecido com o que a gente ouve aí entre, né, os defensores do feminismo, de que diz meu corpo, minhas regras, né, sobre mim, sobre meu corpo, sobre minha mente, desde que eu não faça mal para ninguém, né, eu sou soberano, sou eu que decido. Mas, né, aqui a gente já começa a ver que, para os liberais clássicos, né, na doutrina política, liberdade ou liberalismo tem muito a ver com autoridade, com limites à liberdade. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai defender, né, que para que se tenha liberdade, se limite o poder que o Estado, que a sociedade vai exercer sobre os indivíduos. Ele vai dialogar lá com o Tocqueville, que vai estudar a democracia nos Estados Unidos, vai dizer, olha, cuidado com essa democracia, esse papo de democracia, né, acaba gerando a tirania da maioria. Né? Quando a maioria decide, se impõe, né? Às vezes a maioria quer matar lá um grupo minoritário, que nem pode ter acontecido aí no nazismo, no fascismo, né? Então, cuidado com esse negócio de democracia, que isso pode se tornar uma forma de tirania sobre indivíduos ou sobre minorias. Então, para que a gente garanta a liberdade dos indivíduos, temos que limitar o poder do Estado, da soberania do Estado, mesmo que legitimada pelo processo democrático. O John Locke, o pai do liberalismo, vai defender lá os direitos naturais, né, da vida, da liberdade, da propriedade, né, mas vai colocar limites a esses direitos. Ele vai dizer que todos são iguais e podem agir livremente, fazer o que quiser, né, desde que não prejudique os outros.
né? Ele vai defender, na teoria do trabalho e propriedade, que os indivíduos podem se apropriar de qualquer objeto, de qualquer coisa, até de terras, se aplicarem seu trabalho sobre esse objeto, né? Aquilo que o ser humano trabalha pode chamar de seu, desde que sobre terra na mesma qualidade, na mesma quantidade para todo mundo. Nessa visão, Locke talvez seja mais radical do que o Boulos falando sobre reforma agrária, né, distribuição de terra, né, porque Locke vai dizer que tem que ter a mesma quantidade e a mesma qualidade de terra para todo mundo. Obviamente que todo mundo para Locke ainda defendia a escravidão, é só a sua elite inglesa lá, da qual ele fazia parte, não incluía toda a sociedade. Mas dentro do seu grupo, Locke defendia que todo mundo tinha que ter acesso à mesma quantidade e à mesma qualidade de bens, né? A liberdade de propriedade era restringida, de acordo com a teoria de Locke, né, com essa divisão equânime, igualitária entre todos aqueles que ele considerava indivíduo. Então vejam que para que houvesse liberdade, tinha que haver limitação. E aí ele chega à sua mais célebre frase, talvez, pelo menos no meu entendimento, onde ele diz que onde não há lei, não há liberdade. Ou seja, o principal pré-requisito para que haja liberdade é a existência de lei, né? E o que é lei? Outro contratualista clássico, Rousseau, como eu já disse, entende lá que o homem nasce livre, mas a sociedade, né, vai aprisionando esses homens livres e bons lá do estado de natureza. Opa, eu disse? Então pode voltar ao último slide, por favor? Esse aqui? Exato, do Locke. Obrigado, professor. Nada. Tem alguma coisa que tu queira que eu explique? Não. Obrigado. É só porque eu estou colando os slides. Que é um apanhado excelente, né? Muito bom, maravilha. Obrigado. Se quiser, depois eu passo os arquivos aí para você, se faltar algum, tá? Eu posso compartilhar com você sem problema. Tá? Então, o Rousseau vai trazer também essa ideia de que teve um primeiro contrato social, onde os pobres, né, saíram prejudicados, porque não ganharam nada, eles não tinham propriedade, não conseguiram ter garantida a propriedade que eles não tinham, né, e ainda perderam a possibilidade de se rebelar contra o Estado, né? Então, ele propõe um novo contrato social, baseado na vontade geral, da qual todos participam de forma igualitária, né? E ele vai chamar esse novo Estado, esse novo contrato social, né, de Estado democrático, que se baseia num pacto de liberdade, né? E para Rousseau, né, enquanto Locke dizia que não há liberdade onde não há lei, Rousseau vai dizer que não há liberdade onde não há igualdade, né? Uma sociedade onde todos não participam da criação das leis, das regras, não pode se dizer que há liberdade, né? Locke, elitista britânico, lá vai dizer que uma minoria, né, a elite britânica deve criar as leis, o parlamento e tal, né? Rousseau vai dizer não, é o povão, a galera que tem que participar da criação dessas leis, para que essas leis sejam legítimas e para que haja realmente liberdade, porque senão vamos estar oprimindo uma parcela da sociedade que não participa. E quando a gente tem essa igualdade, essa criação da vontade geral, através da participação de todos, e a gente obedece essa lei que todos participaram, a gente vai estar obedecendo a nós mesmos, porque nós que participamos da criação das leis que a gente está obedecendo. Então, para Rousseau, liberdade é ao mesmo tempo um direito, né, e uma obrigação, a obrigação de participar, um dever, né, de participar da vontade geral, e um direito, né, de ter protegido, né, os meus direitos, né, através dessas leis. Então vejam aqui que esses autores liberais, né, clássicos e tal, pelo menos Mill e Locke, sem dúvida, né, vão trazer a ideia de liberdade, mas sempre condicionada a regras, né, leis, né, e essas regras, essas leis, para que sejam alguma coisa de válido, precisam de uma autoridade que as implemente, né? E, efetivamente, aqui, o último autor da aula de hoje, o Bauman, vai trazer uma coisa muito interessante para aquela nossa visão aqui do pêndulo, dessa dialética que volta e meia a gente trabalha. Ele vai dizer que, de tempos em tempos, a nossa sociedade vai trocando um valor por outro. Numa fase, a gente valoriza mais um valor, em outras fases, a gente valoriza mais outro valor. Lá pelos anos 20, Freud estaria defendendo de que a sociedade teria aberto mão da liberdade em troca de defender demais a segurança, né? Lembrando que anos 20, estamos no período entre guerras, pós-Primeira Guerra, então principalmente a sociedade europeia lá muito traumatizada, né, com os efeitos da Primeira Guerra, dizer, ó, vamos deixar os nossos desejos e vontades e liberdades individuais um pouco de lado e vamos cuidar da paz, né, da coletividade, né, da sociedade como um todo, para que não haja conflitos como a gente teve na Primeira Guerra, né? E aí, como consequência disso, né, as sociedades teriam aberto mão demais, em demasia, da liberdade individual, em troca dessa segurança, né, chegando a defender estados autoritários,
como os exemplos aí nazista e fascista, né, na Itália e na Alemanha, né, que tinha aquele indivíduo padronizado, acabou a individualidade, né, todo mundo é o cidadão ideal alemão, não sei quem, em prol do Estado alemão, né, e se mata, inclusive, grupos, né, chacinas absurdas aí com grupos não considerados, né, legítimos para a sociedade alemã. Então, se permite essas violências individuais em prol da garantia da segurança coletiva. E Bauman vai dizer que atualmente a gente está fazendo o oposto, que a gente está abrindo mão da segurança, da ordem, da organização, né, da lógica coletiva em troca das liberdades individuais, né? E seria uma lógica pendular, assim, né? Às vezes a gente vai demais para a lógica da segurança, às vezes a gente vai demais para a lógica da liberdade, e quando a gente vai muito para a liberdade, a gente acaba criando as condições para ir para a segurança, e quando vai muito para a segurança, a gente cria as condições de voltar para a lógica da liberdade. Por isso, o livro onde ele trata desse assunto chama-se O Retorno do Pêndulo, né? E ele vai dizer o seguinte, que a gente nunca vai encontrar um equilíbrio perfeito. Não existe um equilíbrio perfeito entre segurança e liberdade, né? Ou liberdade e autoridade, que são os termos que eu propus aqui para a nossa aula. Né? É um dilema constante, a gente vai estar sempre pendendo para um lado ou pendendo para o outro, né? Exagerando demais para um lado, exagerando demais para o outro, errando para um lado, errando para o outro. Né? Não existe um meio termo, um equilíbrio que vai ser assim, ó, chegamos no ponto de equilíbrio perfeito. A gente vai precisar, uma vida dinâmica, estar sempre reequilibrando esses valores, a gente vai ter mais de um e menos de outro, e vai ter que fazer esse movimento pendular aí para sempre. Né? E como a gente nunca, então, vai encontrar essa solução perfeita, né, a gente vai acabar, então, sempre procurando essa solução. A gente vai estar sempre tentando encontrar essa resposta, apesar dela não ser uma resposta possível, de ser sempre essa lógica pendular, né, a gente vai estar sempre nela. Então, minha proposta para vocês aí na aula de hoje, pessoal, pedindo desculpas aí pelo avançado da hora, hoje esse é o tema que mais toma tempo mesmo, tá? Desculpa mesmo, hoje exagerei aqui 25 minutos depois do nosso horário. Agradeço a quem ficou, mas a proposta é essa, de a gente entender, por um lado, liberdade, primeiro questionar, né, o que é liberdade, temos liberdade mesmo, é possível a gente entender que a gente é livre, para acreditar que temos liberdade, que temos livre-arbítrio, temos que criar uma outra dimensão, o mundo das ideias, uma alma, uma res cogitas, né, uma outra dimensão, e que já vem mesmo acreditando, já é um processo de freio aos nossos instintos, de autoridade, de limites, né, beleza. Né? Ou será que é só uma ilusão, que nós somos só que nem uma bola de sinuca, que tudo não passa de uma ilusão e a gente só reage ao mundo onde a gente vive? Precisamos, se for só uma ilusão, não faz sentido a gente estar discutindo aqui, não faz sentido ter aula, não faz sentido discutir política, discutir direito, porque daí a gente só está... Quer dizer, a gente vai discutir porque a gente está reagindo ao mundo anterior, mas não precisa fazer força, não precisa questionar, não tem certo ou errado, não tem... atitudes criminosas ou legítimas, porque a gente só faz o que faz, não tem como julgar, atribuir valor às nossas ações, porque a gente só é produto do nosso meio. Para ter toda essa discussão que a gente está tendo, a gente precisa acreditar no valor da liberdade, na capacidade de livre-arbítrio. E se a gente acredita nisso, o que é essa liberdade? Mesmo nós com nós mesmos individualmente, tem que ser, é uma forma de controle, de autoridade, de limitação aos nossos instintos. Quando a gente pensa em sociedade, a gente vê que a gente não é primeiro o indivíduo e o valor da liberdade é o valor mais supremo, porque o indivíduo é o átomo da vida em sociedade, a primeira substância da vida em sociedade. Não, a sociedade vem antes. Né? Então, mais uma lógica da gente respeitar os limites que a sociedade impõe para as liberdades individuais. E quando a gente analisa politicamente tudo isso, a gente vê, como vocês já tinham mencionado lá no começo, né, que a liberdade de um só pode ir até onde vai a liberdade do outro. Né? Onde não existir regras para um respeitar a liberdade do outro, vai haver sobreposição de liberdades e, no final das contas, provavelmente ninguém vai ser livre, ou só os mais fortes vão ser livres, e mesmo os mais fortes vão ser livres até quando? Porque em algum momento os outros podem se juntar e se sobrepor a essa liberdade do mais forte. E aí, liberdade, tem como falar sobre liberdade sem falar sobre autoridade? Essa é a minha provocação para a nossa discussão sobre